sexto ano. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriana Maria. Este é o meu sinal. Estou aqui para caminharmos juntos, não é? Nova semana iniciando. E aí, já acordaram? Eu não vou falar acorda Pedrinho, acorda todo mundo. Eu sei que o final de semana assim, né, foi bem tenso, mas é hora de avançarmos em conhecimento. E eu tenho comigo aqui Késia, a nossa intérprete, que estará aqui tornando a nossa aula muito mais acessível. E temos também Viviane Santos, minha parceira de trabalho, olha, é pontual, está aqui. E tenho Camille Borba, que também vocês vão ver, vão estar continuando, né? Continuarão vendo Camille Borba por aqui comigo também, é a minha outra parceira de trabalho. E Carla também. Então, nós estamos aqui juntas. Viviane, dá uma oi para Oi, os nossos oi, alunos. professora Adriana, todo mundo que está em casa também, olá para todo mundo. A gente já está aqui pronto, né, professora? Então você que está Sim. em casa se conecta no chat para conversar com a gente enquanto a aula acontece, que a gente tem uma aula maravilhosa hoje para todo mundo que está em casa, tá certo? E é isso, pessoal. Nós estaremos estudando coesão lexical. E aí, de repente, sexto ano, saindo do quinto, de repente, no final de semana ou nesse semestre, você esqueceu do que é coesão lexical. O que é isso, professora? A senhora está falando sobre o que mesmo? E calma, eu vou explicar. Coesão tem a ver com texto. E aí vamos revisar o que é texto, o que é coesão textual, coesão lexical, aprender, não é? Sobre esta palavra que de repente pode ser conhecida por alguns e por outros é uma palavra estranha. Mas que bom que acordamos hoje, não é? Se acordamos, temos a oportunidade de crescer em conhecimento. Sabia que aí dentro da sua casa você já está aprendendo algo? Então aproveita cada momento do seu dia para aprender com os seus pais responsáveis, seus irmãos, mas também aprende com a sua professora na sala de aula, tá? Aprende conosco aqui e vai crescendo em conhecimento, porque só você é o protagonista da sua vida. Então vamos lá. Hora de organizar o material, o ambiente, não é? Então, quando está tudo bagunçado, precisamos colocar as coisas em ordem, não é? Respirar fundo, organizar a mente, não é? Acolher com carinho o conteúdo de língua portuguesa, porque se colocarmos o nosso coração naquilo que estamos fazendo, dá certo. Mas se começarmos assim, reclamando, e já sentindo o peso e dizendo assim, matemática, língua portuguesa é um saco, não gosto dessas disciplinas. E aí você, trava a sua mente para o conhecimento. E aí tem uma palavra, né, que está sendo muito usada pelos coaches da vida, não é? Que são importantes na nossa vida, os coaches profissionais importantes. E aí eles dizem assim, vira a chave, não é? Vira aí a chave, não é, da reclamação para a chave da aceitação. Então, aceita o conhecimento aí, o aprendizado na sua vida. Vocês são novinhos, mas irão crescer, irão lembrar lá na frente de que reclamar não somou muito. E aí não soma, não é? E ter o coração, não é? Sensível para aceitar o conhecimento, independente das circunstâncias, não é? Você escolhe crescer em conhecimento, avançar nos seus estudos, você vai ver que lá na frente vai vir sim um resultado maravilhoso para a sua vida. Então, vamos crescer, vencer as dificuldades da vida através do conhecimento. Vamos lá. Então, para refletir, vamos refletir? A educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, ter uma escola no seu bairro, não é uma escola maravilhosa com professores, com coordenadores, gestores, não é? O pessoal que trabalha para manter a escola organizada, não adianta muito se você não
se permitir ser transformado pela educação. Então, a educação transforma as pessoas. E quem são as pessoas? Quem são essas pessoas? Somos nós professores, nós funcionários da escola, nós alunos, nós somos essas pessoas. E precisamos ser transformados a cada amanhecer. Nós precisamos permitir essa transformação. E se transformar dói, machuca, não é? Vocês já imaginaram o quanto é difícil crescer? 6º ano, 12 anos, vocês estão assim crescendo, não é? E aí às vezes dói, não é? As juntas, não é? Dói no joelho, dói no cotovelo. Vocês estão crescendo. Pois é, crescer em conhecimento também dói. Requer leitura, escrita, interpretação textual. Por isso que eu vou falar de texto hoje. Então vamos aprender sobre texto. O texto, eu já falei para vocês, não gosto de dizer, pode ser uma palavra. Né? Uma só palavra pode ser um texto, uma imagem é um texto. Uma música, quando você está cantando, é o texto, não é? Você está cantando o texto que foi escrito por alguém. Mas aí, esse texto tem elementos linguísticos que precisamos conhecer. E aí, um desses elementos, não é, que está no texto é essa coesão lexical. E o que é isso, professora? Vamos aprender. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é apropriar-se da convenção da língua portuguesa. Temos que estar, a professora Camille Borba chegando aqui, ó, e dizendo, estou presente. Um beijão para você, Camille. Estávamos morrendo de saudade. Então, o objetivo da nossa aula é isso, não é? É apropriar-se das convenções da língua portuguesa. Então, nós precisamos nos apropriar. A nossa língua materna, que é a língua portuguesa, ela é propriedade nossa. Precisamos conhecer. Então, vamos deixar, não é, de preconceito, não é, com conhecimento e vamos mergulhar, nos apropriar do que é nosso. Que tal, 6º ano? Eu desafio vocês a se apropriar do que não é dos outros, do que é nosso. A língua portuguesa é nossa. Então, brasileiro, antes de conhecer qualquer outra língua, deve conhecer a sua língua materna, que é a língua portuguesa. Então, vamos lembrar o que é coesão lexical? Antes de falar sobre coesão lexical, né, eu gostaria de deixar para vocês, né, essa pergunta, e o que é léxico? Vocês já ouviram falar o que é léxico? Não é? Se não, vamos ver o que é, não é? Léxico é o conjunto de palavras existente em um determinado idioma, que as pessoas têm à disposição para expressar oralmente ou por escrito em seu contexto. Então, o léxico é tudo isso, não é, que escrevemos, não é, que expressamos, são as palavras, minha gente. Então, não tem nada de estranho aqui para a gente. Tudo, nada é novo, não é? Tudo é existente, tudo está permeando a nossa fala, a nossa escrita. Só tem nomes, não é, dado por teóricos que estudaram e determinaram esses nomes. E aí a professora vem e fala na sala de aula para vocês conhecerem. Não é simples. Então, por que estão com medo? Então, vamos deixar o medo de lado, não é? A falta de disposição e vamos avançar. Vamos avançar juntos. Então, coesão lexical ocorre quando um termo é substituído por outro dentro do texto. Então, vocês já foram construindo um texto e aí vocês repetiram a mesma palavra várias vezes e aí disseram, não, essa palavra está muito repetitiva. Já fizeram essa avaliação, essa análise? Né? Avaliação, né? É um nome muito pesado, né? Ninguém gosta de ser avaliado e nem se avaliar. Não é? Mas precisamos nos avaliar diariamente, a nossa escrita, não é? A nossa fala. E aí, essa coesão lexical, ela ocorre quando um termo é substituído por outro dentro do texto. E aí nós vamos lembrar, não é? Um conteúdo gostoso de se estudar,
que já foi dado para vocês pela professora do quinto ano, do quarto, e aí estamos revisando este conteúdo. Vocês já ouviram falar. Se não ouviram, vão ouvir falar hoje, não é? E talvez vocês aprendam hoje. Talvez alguns levem um tempinho para registrar esse conhecimento. Mas um dia será registrado sim. Cada um tem o seu tempo, não é? Para aprender, para absorver esse conhecimento. Então, vamos lembrar o que é sinônimo? Sinônimo, e aí? Lembram que, de repente, vocês até brincaram de lembrar uma palavra que é sinônimo da outra, não é? Tem a mesma função que a outra? Ou é parecida? Porque nem todos os sinônimos, eles são iguais. Vamos pensar sobre isso? Estou só jogando, provocando, não é? Sinônimo consiste na substituição de um vocábulo por outro de mesmo sentido. Então, sinônimo é isso, né? Aquela palavrinha, não é, que a gente substitui por outra que tem o mesmo sentido, não é? Se eu falo assim, fulano, não é uma palavra usada, né? Muito por nós nordestinos. Se eu falo assim, Viviane está feliz, Viviane está alegre, não é? Sinônimo de feliz, sinônimo alegre, sinônimo de feliz. Então, é isso, pessoal. É difícil? Não é. Então, vamos lá. Observem este exemplo. Os jornalistas protestaram após a decisão do STF quanto à não necessidade de diploma para o exercício da profissão. Segundo o sindicato da categoria, essa decisão é uma afronta à prática de um jornalismo profissional e eficiente. Então, observem agora este exemplo, né? Observe e analise esse exemplo que eu coloquei para vocês agora. Os jornalistas protestaram após o STF quanto à não necessidade de diploma para o exercício da profissão. Então, o STF estava decidindo sobre quem? Sobre os jornalistas, que são uma categoria de profissionais. E eles protestaram por quê? Porque eles precisavam, não é? Eles precisam, para estar ali fazendo jornalismo, é necessário estudar, se especializar, ter conhecimento, porque não é qualquer um que pode fazer. Mas, será que estava existindo alguma coisa? A gente tem que pensar no contexto real. Será que estava existindo algumas situações onde pessoas que não eram profissionais da área estavam fazendo jornalismo e recebendo da mesma forma que aqueles que estudaram, que se especializaram? Na hora que estamos lendo uma notícia, um texto, não é? Seja ele qual for, nós temos que pensar. O que é que interpretar? O que é que está por trás dessa decisão? Por que estão decidindo isso? Não é? Por que foi falado isso? São perguntas, não é, que estão subentendidas e que o leitor deve fazer, pensar, não é? Então, seguindo, não é? Segundo o sindicato da categoria, essa decisão é uma afronta à prática de um jornalismo profissional e eficiente. Então, vocês percebem que a palavra categoria, quando entra aí, não é? Substitui a palavra jornalista. Há quase um sinônimo. Categoria e jornalista são palavras idênticas, não é? Tem a mesma grafia? Não tem. Mas categoria representa aí, não é, os jornalistas. Então, vocês percebem que na construção desse texto, quando esse texto está sendo tecido como aquela coxa de retalho que Coralina fala, não é? Ele tem ele vai sendo tecido com consciência e trazendo uma clareza daquilo que foi o conteúdo
inicial. Então, quando iniciamos aqui, não é? Esse exemplo, os jornalistas. Então, segundo o sindicato da categoria, é o sindicato de quem? Dos jornalistas. Então, vocês percebem que a ideia ela vai sendo construída e essa palavra ela vai sendo substituída. E quando eu falei lá na frente, não é? Nem todos sinônimos, as palavras elas são iguais. Não é? Elas são, muitas vezes, a representação. E aqui, a categoria representa, a palavra categoria representa os jornalistas, o sindicato dos jornalistas, como tem o sindicato dos servidores públicos e de tantas outras categorias. Vamos lembrar o que é hiperônimo e hipônimo, que está também dentro deste conteúdo? Hiperônimo e hipônimo, não é? Consiste na relação existente entre um vocábulo de sentido genérico, hiperônimo, não é? Sentido amplo, e o outro de sentido específico, que é o hipônimo. Eu trouxe para vocês alguns exemplos que trará, não é, a fundamentação disso que eu estou falando para vocês. Então, vamos observar esse exemplo. De todos os répteis, o mais violento é, sem dúvida, o jacaré. E aí, pense aí, répteis. Então, nessa categoria, nós temos lagartixa, não é? E vários outros répteis, não é? Répteis são todos os animais que rastejam, não é? Pulam também, não é? E aí nós temos aí neste exemplo répteis. Este exemplo, não é, que é o hiperônimo. Esse que tem que abrange, não é, o todo. E o hipônimo aí é o jacaré, não é? Ele é o mais violento, mas é um réptil igual aos outros, não é? Então nós temos aí o hiperônimo, que é répteis, e temos o hipônimo, que é o jacaré, com a sua característica de mais violento. Então, nós temos outro exemplo. Infelizmente, não mais se vê com frequência nas matas nordestinas o canário da terra. Hoje, esse pássaro está quase em extinção. Canário da terra, não é? É hipônimo de pássaro. Pássaro aí é o hiperônimo, não é, de canário da terra, porque existem vários tipos de pássaros. E aí nós temos o pássaro, a palavra pássaro aí é o hiperônimo. E o hipônimo é o canário da terra, que é esse pássaro amarelinho, não é, que está sumindo das nossas matas nordestinas. E aí nós temos uma situação bem agravante, que é o tráfico, não é, de animais silvestres. E aí precisamos combater, falar sobre isso, não fazer isso. Isso é muito importante. E isso a gente aprende também na sala de aula. A gente aprende na sala de aula a ter consciência do que é certo e do que é errado. E o que é errado não deve ser propagado. A hiperonímia indica uma relação hierárquica de significado que uma palavra superior estabelece com uma palavra inferior. Então, vocês viram aí a palavra pássaro, que representa, não é, todos os tipos de pássaros, e o canário, que é o hipônimo, que é apenas este pássaro amarelo, que é lindo. Então, o hiperônimo é uma palavra hierarquicamente superior, porque apresenta um sentido mais abrangente que engloba o sentido do hipônimo, uma palavra com sentido mais específico, mais restrito, digamos, menor. Então, nós temos outro exemplo aqui, não é? Hiperônimo, Brasil, nosso país. E o hipônimo, não é, que eu trouxe para vocês, tem vários hipônimos. Mas aí, puxando sardinha para a gente, eu coloquei Pernambuco, que é o estado. Então, Brasil é o país, não é, que tem essa função abrangente.
E o hipônimo é o nosso estado, que parece pequenininho, mas é gigante, não é? Em cultura e tantas outras coisas. Então, mamífero é hiperônimo de cavalo, não é? Porque nós temos outros mamíferos, não é? Como a vaca, não é? O leão e tantos outros, não é? Animais que são mamíferos, né? O gato, o cachorro. E aí, mamífero é o hiperônimo de cavalo. Cavalo é o hipônimo. Jogo é o hiperônimo de xadrez, não é? Nós temos vários tipos de jogos. E xadrez é apenas um, não é? De vários jogos que temos. A hiponímia indica, assim, essa mesma relação, sendo que se refere à palavra hierarquicamente inferior, que é o hipônimo. Então, vocês percebem essa relação, não é? O xadrez é um dos jogos que existe, não é? Mas a palavra jogo engloba todos os tipos de jogos. Os hiperônimos apresentam um sentido abrangente, transmite a ideia de um todo. Representam as características genéricas de uma classe, permitem a formação de subclasses associadas a elas. Já os hipônimos apresentam um sentido restrito, transmitem a ideia de um item ou uma parte de um todo, como mostrei para vocês nestes exemplos. Representam as características específicas de uma subclasse, permite a associação a uma classe superior mais abrangente. O uso de hiperônimos e hipônimos é essencial para a construção de uma boa coesão lexical. Em um texto, toda vez que lermos, né, com pressa, errado, nós temos que voltar e ler novamente. Vamos fazer isso? O uso de hiperônimos e hipônimos é essencial para a construção de uma boa coesão lexical em um texto. Os hiperônimos e hipônimos atuam com um recurso coesivo lexical que permite a abordagem de um tema, evitando repetições vocabulares, como vimos, né, com a palavra jornalista e categoria. Cuidar da coesão lexical é escolher as palavras para organizar as ideias, evitando repetição desnecessária, que se chama de redundância. Trata-se de escolher as palavras certas para usar em uma conversa que às vezes precisa mesmo ser longa, bem comprida, e ninguém vai aguentar se você ficar se repetindo, não é? Então, quando a gente fica repetindo, não é a mesma palavra, né? Ah, essa conversa está prolixa, cansativa, não é assim que ouvimos? Pois e aí temos que organizar as ideias, né, de forma correta para que isso não aconteça, não canse, não é o leitor ou o receptor que está ouvindo o que estamos falando. Então, é para isso que serve. Então, essa coesão lexical evita cansar a pessoa que vai ler ou ouvir. Uma boa escolha lexical ajuda a construir uma cadeia de sentidos, falando sobre a mesma coisa, tratando das mesmas ideias através de diferentes expressões. É importante lembrar que um texto com coesão textual é aquele que está organizado de forma lógica, tudo nele se complementa de maneira harmoniosa. Agora é a vez de vocês. Então, indique um hiperônimo para os conjuntos a seguir. Então, temos aí na primeira, não é? Na primeira questão aí, não é? Queijo, manteiga, iogurte e leite.
E aí, são representados por qual hiperônimo? Eu falei para vocês que os hipônimos é aquelas subclasses que estão, não é, por baixo daquele todo. Então, vamos ver os outros, não é? Hipônimos que temos aí é maçã, banana, ameixa e caqui. Qual é o hiperônimo dessas frutas? Eita, será que eu já estou dando a pista? Médico, professor, advogado, motorista. E aí, quais são esses hiperônimos? Eu sei que vocês já estão sabendo aí, não é? Então, vamos ver? Resposta, não é? Queijo, manteiga e iogurte está dentro, não é? São os hipônimos do hiperônimo laticínio, não é? Então, nós temos aqui as frutas, nós temos aqui as profissões, e aí eu não coloquei todos os exemplos, porque o nosso tempo aqui voa. Então, eu coloquei apenas, falei apenas daqueles, não é? De 3, não coloquei todos. Indique agora os hipônimos para os hiperônimos abaixo. Anfíbios, esportes, cosméticos, meio de transporte e eletrodoméstico. Então, eu vou jogar aqui e vocês percebam aí quais são esse hiperônimo, não é? Indique o hipônimo para os hiperônimos abaixo. Então, esses são os hiperônimos. Não posso me enrolar falando tanto de hipônimos e hiperônimos que a gente acaba assim querendo trocar tudo, mas não podemos. Então, a resposta, não é? Anfíbios, lagartixa, rã, sapo, não é? E aí nós temos aqui, para jogos, temos futebol, vôlei, tênis, não é? Então, nós temos aqui perfume, hidratante, protetor solar. Qual o hiperônimo? Cosmético. Né? Cosmético. E aí, carro, bicicleta, moto. E aí temos aqui, não é? Outro hiperônimo. Vocês conseguem aí? Transporte. Transporte, muito bem. Fogão, geladeira, máquina de lavar está dentro daquele hiperônimo que está lá estampado nas lojas, né? Eletrodomésticos. Então é isso, pessoal. Terminamos por aqui. Gosto sempre de lembrar. Lembra que eu falei lá o que eu falei lá no início da aula, não é? A educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, se abra para o conhecimento, não é? O conhecimento é construído dia a dia. Então, leia, escreva, reescreva, releia quantas vezes for necessário. Leia, releia, escreva e reescreva sempre. Então, Viviane, vamos lá, nossa aula já encerrou. Professora Adriana, a aula foi excelente, espero que todo mundo tenha entendido aí. Qualquer coisa, ela tá lá no YouTube para você reassistir quando quiser, tá certo? Um cheiro e até a próxima. Gratidão, Késia, por estar conosco aqui. Um beijo no coração de vocês. Até mais, pessoal.